Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, quero pedir desculpas, por esse tempo que eu estou levando para fazer os vídeos, ok? Mas eu estou na correria também, tenho as coisas para fazer dentro de casa, as coisas acontecem e nós temos que resolver, então a minha vida é igual a de vocês, com problemas, com soluções, mas nós vamos a cada dia, a cada caminhada, a gente vai vencendo esses obstáculos. Por quê? Porque esses obstáculos, eles são criados para ser vencidos por aqueles que querem vencer, que querem evoluir espiritualmente e moralmente. E não é diferente comigo, tá bom? Mas eu deixo aí, já quero pedir desculpas, tá? Pelo espaço de tempo que eu levei para fazer esse vídeo, E então quero deixar aqui as minhas desculpas, espero que vocês aceitem, espero que vocês possam compreender. A minha vida é igual a de vocês, com problemas, com soluções. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à nossa Mãe Santíssima. Estamos de volta com a gravação do vídeo Tambores de Angola, ok? Esse capítulo, ele é um capítulo grande, tá, gente? É um capítulo grande, então ele vai ficar um vídeo grande, ok? Ele vai ficar um vídeo grande, mas eu espero que vocês possam tirar proveito desse capítulo, que é um capítulo muito importante, tá bom? Vamos lá? Capítulo 5. Primeiros contatos. Eu quero deixar bem claro que esse capítulo aqui, ele vai falar sobre encarnados, que é a mãe, que é a vizinha, que está buscando uma solução para o problema do Erasmino, Então, e a contrapartida, teremos também nesse capítulo irmãos espirituais, irmãos no mundo espiritual, ajudando. Então, para que os problemas eles possam ser resolvidos, temos que ter a ajuda dos encarnados e dos desencarnados. Então, eu peço que vocês possam ter um entendimento nesse sentido desse capítulo, ok? Vamos lá. Capítulo 5, Primeiros Contatos. Dona Nikita resolveu procurar orientação na tenda de Umbanda que Ione frequentava, embora um pouco apreensiva, pois achava Ione um pouco mística. Não conhecia outra maneira de ajudar seu filho. Venceu as primeiras barreiras criadas pela desinformação e pôs-se a caminho. A tenda umbandista ficava do outro lado da capital, em bairro afastado da região central. Dona Nikita nem ao menos viu o barulho e a confusão do trânsito, tais as suas preocupações. Ia acompanhada de Ione, que falava o tempo todo, como se quisesse catequizar a companheira e torná-la umbandista também. Dona Nikita não estava interessada em outra coisa diferente da melhora do filho. Para ela, nada mais importava. Estava disposta a tudo e, como boa católica que era, estava armada com o seu rosário e uma dezena de nomes de santo na cabeça, rezando a Salve Rainha e dirigindo-se a uma tenda para falar com os guias. Como Ione chamava os orientadores espirituais da religião. Umbanda, um mistério envolve de tal forma essa manifestação religiosa que se torna difícil para o leigo saber a sua origem e o seu significado. Seus rituais tornaram-se tão misteriosos que os brasileiros, com o seu misticismo natural, foram explorados por aqueles que nenhum escrúpulo tinha
em relação à fé alheia. Mas essa não era a característica da Umbanda. Por todo lugar onde há o sentimento religioso, manifestam-se pessoas inescrupulosas que abusam da fé alheia. Protestantes, católicos, espíritas, espiritualistas, esotéricos e também umbandistas não estão livres do comércio e do abuso das almas alucinadas. Mas, no Brasil, essa terra abençoada, onde as pessoas preferem julgar antes e talvez conhecer depois, a Umbanda, por se manifestar, na maioria das vezes, para aqueles possuidores de uma alma mais simples, de uma fé menos exigente, que os tornam vítimas dos pretensos sábios e donos da verdade. Recebeu uma marca, um rótulo, que aos poucos, somente aos poucos, vai se desfazendo. Isso ocorreu também devido às manifestações de sectarismos religioso, antifraterno e anticristão de uma minoria, o que gerou o preconceito contra os rituais da Umbanda, seu vocabulário, suas devoções. Esse preconceito meio velado é que fazia Dona Nikita armar-se contra tudo. Preparou o talão de cheques, pois ouvira falar que nestes lugares se cobrava, e muito, para realizar um trabalho. Quem sabe algum despacho ou ebó, como ouvira algum dia na televisão. Mas bem que tinha uma certa inclinação para essas coisas. Embora fosse católica apostólica romana, de vez em quando recorria às rezas, aos benzimentos e a outras possibilidades que Ione lhe ensinava. Mesmo porque Ione é uma médium muito forte, só não é desenvolvida. Mas o que importa? Médium é médium, pensava ela em sua ignorância das coisas espirituais. Dentro do carro, olhava para Ione, meio desconfiada, imaginando encontrar no centro toda uma parafernália de instrumentos de culto, animais para serem mortos, velas e defumadores, cânticos estranhos e muita cachaça. Afinal, não era assim que falavam nos comentários de televisão e não era assim que a caridade do povo se referia ao culto? Talvez encontrasse também um povo esquisito, vestido com roupas espalhafatosas, com imensos colares extravagantes pendentes do pescoço e fumando charutos. Ai, meu Deus, deixou escapar Dona Nikita. Onde me meti? O que foi que a senhora disse, Dona Nikita? Perguntou Ione, que se distraíra. Tudo bem. Eu faço tudo pelo meu filho. Estava apenas rezando sozinha. Mentiu. Aproximaram-se do local, que tinha aspecto agradável e era localizado em rua arborizada. Antes de chegar, pôde ver muitos carros parados em frente a uma casa de aspecto simples, mas de bom gosto. Pararam o carro e desceram. Dona Nikita conservava-se pensativa e esperava ver a multidão de gente esquisita entrando escondida em algum lugar escuro e de aspecto diferente. Esta foi a sua primeira decepção. Deparou com pessoas alegres, joviais, efusivas. Foi recebida com imenso carinho, enquanto Ione a apresentava aos amigos, que lhe cumprimentava com um saravá, frase característica de nossos irmãos umbandistas. Adentrou a casa, ou tenda, como era chamada pelos frequentadores. Então teve mais uma surpresa e, quem sabe, uma decepção. Nada de ambiente escuro, mal cheiroso, nem de pessoas diferentes.
Encontrou pessoas normais, tão normais quanto ela mesma, sorridentes, porém respeitosas pelo ambiente onde se encontravam. O cheiro de rosas e outras ervas que não pôde identificar enchia o ambiente de agradável odor, que lhe fazia imenso bem. Foi acalmando-se intimamente. O efeito das ervas aromáticas foi, aos poucos, estabelecendo aquele estado íntimo de intensa tranquilidade. Cheiro suave e agradável, nada do que imaginara anteriormente. O salão era de uma simplicidade que desafiava tudo que pensara antes. Havia cadeiras dispostas com regularidades para a assistência. Ao fundo, uma mesa que servia de altar com uma imagem de Jesus de Nazaré, 2 velas acesas ao lado e copos com água formavam a maior parte dos utensílios do culto. Tudo simples, muito simples. Entre o altar e a assistência havia uma divisão com um espaço relativamente grande, que Dona Nikita não sabia para que servia. Ela, porém, estava desarmada, decepcionada com a simplicidade do ambiente. Ione aproximou-se de Dona Nikita e conduziu-a para para outra repartição da tenda. Um pequeno cômodo onde ela seria entrevistada por um companheiro da casa. Não me deixe sozinha, pelo amor de Deus. Que isso, amiga? Fique tranquila. Vamos anotar-lhes os dados para registro. Entraram no pequeno aposento e pôde notar uma escrivania com 2 cadeiras em frente e um retrato fixo na parede dos fundos. Era de um preto velho, simpático e sorridente, que olhava para o alto como se estivesse fixando as nuvens num céu de anil. Um senhor a atendeu com expressão de carinho e perguntou-lhe: é a primeira vez que vem a uma tenda de umbanda? Olhando para Ione, demorou a responder: sim, claro. A minha amiga me convidou, sabe? Eu estou com uns probleminhas. Na verdade, não sou eu, é o meu filho, sabe? Não se preocupe, senhora. Tudo a seu tempo. Eu apenas pergunto para saber quanto conhece a respeito do nosso culto. Como é seu primeiro contato com a Umbanda, nós nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento às suas dúvidas e pedimos que se sinta à vontade em nosso meio, pois aqui somos uma família. Todos aqui trazemos problemas por solucionar, mas, graças a nosso Pai Grande, estamos unidos para tentar também auxiliar os outros, na medida do possível. Após a conversa inicial, Dona Nikita ficou mais calma. No entanto, pensava em quanto cobrariam para fazer o trabalho para seu filho. Será que teria dinheiro bastante? Foi conduzida para o local da assistência e sentou-se junto à companheira Ione. Pôde observar também que a maioria das pessoas estavam de branco e se ajoelhava no chão para orar. Imitou-os no procedimento. Orou com um sentimento que nunca tivera antes. Lágrimas vieram-lhe à face. Foi despertada desse estado elevado de consciência quando Ione tocou-lhe de leve, entregando-lhe um papel com algo escrito. Levantou-se lentamente, sentou-se e abriu o papel. O que estava escrito bastou para que se desfizesse qualquer barreira com porventura ainda restasse. Leu então com todo o interesse de sua alma, saciou sua sede e satisfez sua curiosidade. Desarmou-se ante o que estava escrito. Abriu seu coração para as claridades de Aruanda, como dizem os nossos irmãos, e pôde então compreender
julgara mal aquelas pessoas e que, se estava ali, precisando de ajuda delas, não tinha o direito de manter barreiras no seu coração. O folheto dizia simplesmente: meu filho, abre aspas, meu filho, minha filha, que as bênçãos do nosso Pai maior estejam em sua vida. Saravá. Você está numa tenda umbandista. Talvez você não tenha vindo aqui por livre escolha. Talvez as dificuldades da vida lhe tenham indicado o caminho. Quem sabe a curiosidade natural que invade o seu coração. Mas não importa. Você está aqui e nós também. Queremos esclarecer a você que neste recinto reina a disciplina e o respeito por nossos guias e pelas leis da Umbanda. Aqui se pratica a caridade e por isso mesmo não se cobra nada pelas orações e pelos conselhos que aqui são prestados. Somos trabalhadores do Pai Maior e não temos outro objetivo que não seja servir de instrumento para que os guias realizem o seu trabalho. Não tratamos de nenhum assunto que possa prejudicar ao próximo. Não fazemos despacho, oferendas ou matança de animais. Nossa lei maior chama-se Umbanda e para nós significa união, caridade, crescimento e integração com a lei da vida. Seja bem-vinda, vibre harmonia, bem-estar e prosperidade, e que os guias iluminem sua vida para encontrar a resposta aos seus questionamentos e a solução para as suas dificuldades. Saravá, os guias da Umbanda, Saravá, o Pai Maior. Fecha aspas. Então havia muitos compromissos por parte daquelas pessoas? Isso queria dizer que as informações que ouvira de uma outra fonte estavam equivocadas? Meu Deus, como a gente faz ideia errada das pessoas, pensava consigo mesmo. A tenda começou a encher de gente e logo não havia mais lugar. Começaram então a cantar. Os cânticos sagrados da Umbanda realmente contêm um profundo significado. Era a hora da invocação dos guias e mentores do culto, a qual se realizava através dos cantos e das orações. O gongá já estava preparado e os filhos da tenda se encontravam em seus lugares, todos de branco, enquanto as rosas e as folhas aromáticas envolviam o ambiente com seus odores balsamizantes. Os hinos sagrados começavam a vibrar no recinto. Abre aspas. Como cheira a Umbanda cheira. Cheira a cravo e cheira a rosas. Cheira a flor de laranjeira. Fecha aspas. Vibrações intensas envolviam o ambiente e desde o momento em que chegamos, pudemos perceber isso. Desencarnados e encarnados vinham ali em busca de algo. Chegamos cedo ao meu pedido, pois desejava obter informações a fazer algumas observações, que para mim eram muitíssimas importantes. O caso Erasmino me inspirava dedicação e gostaria de participar de todos os lances. Momentos atrás, quando Dona Nikita penetrou no salão principal, já nos encontrávamos lá, e deste lado da vida as coisas se passavam bastante interessantes. Fomos apresentados a uma entidade que estava postada junto à soleira da porta. O espírito parecia um soldado que estava de prontidão para manter a ordem e a disciplina. Lá fora, víramos outros que estávamos em pontos estratégicos, em torno de todo o quarteirão onde se localizava a construção física da tenda. Impunham respeito e zelavam pela disciplina do lugar.
Eram perfeitos cavalheiros. Um deles, a quem fomos apresentados, atendeu-nos solícito e encaminhou-nos ao responsável espiritual pelos trabalhos da noite. Aproximou-se de nós um espírito trajando terno azul marinho, alto e de bigode, emoldurando a face sorridente. Era o irmão Anselmo. Vinha acompanhado de outros espíritos. Uma senhora de cor negra, que se vestia com os trajes típicos da época do Brasil colonial. Sua aura envolvia-nos a todos. Em uma bondade profunda, irradiava-se de sua presença, tornando-a respeitada por todos os outros espíritos que ali trabalhavam. Eram os responsáveis pelas atividades daquela tenda de Umbanda. O irmão Anselmo e a irmã Eusália, que sorrindo nos cumprimentaram com um abraço fraternal. Meu nome é Arnaldo, falou meu companheiro. Estamos em tarefa de socorro e com certeza já foram informados pelos nossos irmãos maiores a respeito de nossa vinda. Claro, meu irmão, falou Anselmo. Somos aqui todos aprendizes e creio que poderão nos auxiliar muito nas tarefas que possamos desenvolver em comum. Esta é a nossa irmã Eusália, nossa mentora responsável por nossas atividades. Que isso, Anselmo? Dessa forma você me deixa sem jeito, redarguiu a bondosa entidade. Somos trabalhadores da mesma causa e estamos aqui para fazer o melhor que pudermos para auxiliar o quanto Deus nos envia. Sintam-se em casa, meus filhos. A partir daí, estabeleceu-se um clima de verdadeira fraternidade e amizade entre nós. Anselmo nos orientava com o carinho quanto a tudo que perguntávamos, ou melhor, que eu perguntava, pois não abandonara ainda o meu hábito de espírito perguntador. Não consegui deixar na terra a minha curiosidade, que até hoje me acompanha como marca registrada. Afinal, mesmo deste lado da vida, tenho muita gente que se julga possuidora da verdade, o que é um ledo engano. Também, para esses, eu escrevo. Aqui temos também muita literatura e alguém que se acostumou a ser repórter quando encarnado encontra aqui 1001 situações às quais pudera se dedicar. E olha que tem muito espírito interessado em nossas notícias. Mas deixando de lado essa minha mania de defunto metido a repórter do além, vamos ao que interessa realmente. Olhei por todo o ambiente e pude notar uma luminosidade azul com reflexos dourados envolvendo a todos que entravam. Curioso, ensaiei uma pergunta para Anselmo, enquanto Arnaldo se afastava com Eusália para tratar de casos que viemos acompanhar. O meu novo amigo não se fez de rogado e explicou-me solícito. Acho que você está tão interessado nos assuntos da Umbanda que não olhou bem o que aconteceu à sua volta. Quem dera que outros espíritos pudessem se dedicar a uma pesquisa como você está se propondo a fazer, e levam-se para outros irmãos da crosta as informações corretas. Enquanto ele falava, eu fui olhando o ambiente com mais atenção. Ao lado da porta de entrada havia 2 espíritos que estavam magnetizando todos que passavam por eles. Um assemelhava-se a um índio pele vermelha, com uma indumentária jogada sobre o ombro, de porte altivo, sério, porém, sem ser grave. Trazia um recipiente nas mãos e espargia uma espécie de mistura de ervas maceradas em todas as pessoas. Do outro lado da porta, um autêntico preto velho, porém não tão velho assim. Trazia nas mãos um estranho instrumento
que Anselmo identificou como sendo um turíbulo ou um incensário, movendo-o em torno das pessoas que entravam na tenda. Enquanto o objeto exalava uma fumaça de cheiro adocicado, de forma que ninguém que passasse por aquela porta ficasse sem os efeitos do que lhes era ministrado. Esses são os companheiros que na terra se especializaram no culto, no cultivo e na manipulação de ervas. Aqui deste lado, além de irradiarem fluidos de sua aura pessoal, continuam com os mesmos trabalhos, auxiliando quanto possam para o benefício geral. Falou-me Anselmo. Observe bem aquele companheiro que entra no salão. Entrava um senhor de semblante grave, estatura alta, acompanhado por uma jovem que segurava em sua mão. O preto velho e o índio faziam o que eu chamava de ritual, envolvendo-o em suas vibrações. Aproximou-me mais para melhor observação e pude notar no senhor uma grande quantidade de energias que se mesclavam em tonalidades de cinza e verde escuro, envolvendo-o na região do chakra frontal e do plexo solar. Traziam impregnado em seu campo áurico algo semelhante a uma lagarta que parecia sugar-lhe as energias. Quando a fumaça fluídica envolveu, começaram a cair no chão algumas postas de uma massa que se assemelhava à carne crua, guardando a peculiaridade de parecer viva, pois mexia-se constantemente. Quando o índio espargia a água com propriedade desconhecidas para mim sobre o senhor, ela caía sobre o parasita e o desfazia, derretendo-o como se fosse um ácido que, derramado sobre a estranha criatura, a desmaterializasse. Fiquei abobalhado com o que vira. Eram verdadeiramente diferentes os métodos empregados, mas, sem sombra de dúvidas, eram eficazes. Anselmo socorreu-me a curiosidade novamente. Vê, meu amigo, como esses companheiros promovem a limpeza magnética nas auras dos irmãos encarnados? Utilizam-se de recursos que conhecem. Você não ignora que todas as coisas têm magnetismo próprio, e aqui, deste lado da vida, as estruturas astrais das plantas, com a vibração que esses espíritos conseguem canalizar na natureza, são medicamentos eficazes, que nas mãos de quem conhece se transformam em potentes instrumentos de auxílio, expurgando larvas e criações mentais inferiores do campo magnético dos companheiros encarnados e mesmo desencarnados. A natureza guarda segredos que estamos longe de compreender em sua totalidade. Aqui nada se perde. Todo conhecimento é utilizado para o trabalho de auxílio. Toda a experiência é aproveitada nas tarefas, porém, obedecemos a um critério, como verás depois. Comecei a aprender que, em qualquer lado da vida que nos encontremos, nosso conhecimento, mesmo que sejam incompreendidos por uma multidão, poderão ser úteis no serviço ao próximo. Aquele caboclo e aquele preto velho eram espíritos de uma sabedoria que desafiava muitos sábios da crosta e mesmo muitos desencarnados. Em sua simplicidade e pureza de intenções, auxiliavam quanto podiam, dando sua cota de contribuição. Segui Anselmo e observei igualmente o Gongá, o local onde se concentrava as atenções de todos. Era uma espécie de altar utilizado para as rezas que se destinavam
a encarnados e desencarnados. Anselmo, desta vez, explicou, sem que eu perguntasse. Muitas pessoas necessitam ainda de algo que funcione como muletas psicológicas, a fim de desenvolverem seu potencial. Mas aqui, o que acontece é bem diferente. O altar, os objetos de culto e todo o simbolismo que utilizamos, como os pontos riscados e cantados, as chamadas curimbas, visam compor o que chamamos de bateria magnética. É uma espécie de bateria psíquica que concentra as energias de que precisamos para as tarefas que realizamos. Na Umbanda, lidamos com fluidos às vezes muito pesados, com magnetismo elementar e uma grande quantidade de pessoas que aqui vêm em busca de recursos não conseguem ainda compreender o verdadeiro objetivo da Umbanda. Às vezes, muitos umbandistas também não lhe compreendem os mistérios sagrados. Esse altar, o gongar, usando terminologia própria da Umbanda, é uma verdadeira concentração de energia. Repetindo, esse altar, o gongar, usando terminologia própria da Umbanda, é uma verdadeira concentração energética. Todos concentram aí seus pensamentos, suas orações, suas criações mentais mais sutis. Então, quando precisamos de uma cota energética maior para o desenvolver certas atividades, é só recorrermos a esse depósito de energias, pois o altar é também um imenso reservatório de ectoplasma, força nervosa grandemente utilizada por nossos trabalhadores, em vista da natureza das nossas atividades. Os cânticos, além de identificarem cada espírito que se manifesta, servem igualmente como condensadores de energia, uma espécie de mantra, que são palavras consagradas por seu alto potencial de captação de energética. É a força mágica da Umbanda. Observei o ambiente espiritual da tenda ou terreiro. À medida que o povo cantava um ritmo próprio, parecia que a imensa quantidade de energia luminosa ia se transformando por cima da assistência, segundo o ponto cantado. De cores variadas, as energias iam se aglutinando na psicosfera do ambiente e depois eram absorvidas pelas outras que quantos ali estavam, além de se agregarem em torno do gongar. O fenômeno era maravilhoso de se ver. Em meio ao redemoinho de energias, espíritos que se manifestavam na forma de crianças canalizavam esses recursos para os assistentes, que estremeciam ao receber o choque energético. Eram os fluidos que os atingiam e desestruturavam as criações mentais inferiores, os miasmas e os demais parasitas que se encontravam nas auras dos participantes. Não tive coragem de falar nada. Aprendia que tudo ali naquela tenda tinha uma finalidade específica. Anselmo, porém, continuou. Isso não quer dizer que todos aqui saibam o que se passa em nosso plano. Para muitos, tudo isso significa apenas uma forma de se adorar ou de se prestar culto às forças da natureza ou um elo de união com os guias e mentores da Umbanda. Mas estamos trabalhando para que os nossos médios se esclareçam cada vez mais e compreendam as leis que regem as atividades deste lado da vida. Já obtivemos muitos resultados e cremos que conseguiremos, com o tempo, sensibilizar a muitos, embora
As dificuldades naturais que encontramos por parte de dirigentes, médios e frequentadores que teimam em continuar na ignorância do que ocorre, transformando tudo em misticismo. Mas não importa, continuamos a nossa tarefa de espiritualizar a Umbanda e fazê-la mais compreendida por nossos irmãos. Aventurei-me então a perguntar a respeito de algo que me chamara a atenção desde que chegara na tenda. Quem eram aqueles espíritos que pareciam guardar a entrada do local? Pareciam soldados de um exército de desencarnados. Aqueles são os guardiões, meu caro Ângelo. São os espíritos responsáveis pela disciplina, pela ordem do ambiente. Em muitas tendas ou terreiros, são conhecidos como Exus. Para nós, são companheiros experimentados em várias encarnações em serviço militar, em estratégias de defesa, ou mesmo simples trabalhadores que se fazem respeitar pelo caráter forte e pelas vibrações que emitem naturalmente. Eles se encontram em tarefa de auxílio, conhecem profundamente certas regiões do submundo astral e são temidos pela sua rigidez e disciplina. Formam, por assim dizer, a nossa força de defesa, pois não ignora que lidamos em um número imenso de vezes com entidades perversas, espíritos de baixa vibração e verdadeiros marginais do mundo astral, que só reconhecem a força das vibrações elementares, de um magnetismo vigoroso e personalidade forte que se impõe. Essa é a atividade dos guardiões. Sem eles, talvez as cidades estariam à mercê de tropas e espíritos vândalos, ou nossas atividades estariam seriamente comprometidas. São respeitados e trabalham à sua maneira, para auxiliar quanto possam. São temidos no submundo astral, porque se especializaram na manutenção da disciplina por várias e várias encarnações. Quer dizer, então, que estes são os chamados Exus? Mas quando se fala neles, as pessoas os julgam seres infernais ou assassinos, e até mesmo certos umbandistas passam essa ideia a respeito deles. Existe muita desinformação e falta de estudo, principalmente nos meios que se dizem umbandistas. Na verdade, prolifera um número acentuado de manifestações religiosas de cunho mediúnico que utilizam do nome da Umbanda para se caracterizarem perante a sociedade dos homens. Mas a verdadeira Umbanda é uma religião que é destituída de misticismo em seus fundamentos, o que mais tarde poderemos esclarecer a você. Aqui, no entanto, nos deteremos para esclarecer melhor o assunto. Muitos do próprio culto confundem os Exus com outras classes de espíritos que se manifestam à revelia em terreiros descompromissados com o bem. Na Umbanda, a caridade é lei maior, e esses espíritos com aspectos os mais bizarros que se manifestam em médios são, na verdade, outra classe de entidades, espíritos marginalizados por seu comportamento ante a vida, verdadeiros bandos de obsessores, de vadios que vagam sem rumo nos subplanos astrais e que são muitas vezes utilizados por outras inteligências, servindo a propósito menos dignos. Além disso, encontram médios irresponsáveis que se sintonizam com seus propósitos inconfessáveis e passam a sugar as energias destes médios e de seus consulentes, exigindo trabalhos, matança de animais e outras formas de satisfazerem sua sede de energia vital.
São conhecidos como os quiumbas nos pântanos do astral. São maltas de espíritos delinquentes, a semelhança daqueles homens que atualmente são considerados na Terra como irrecuperáveis socialmente, merecendo que as hierarquias superiores tomem a decisão de expurgá-los do ambiente terrestre, quando da transformação que aguardamos no próximo milênio. Os médios que se sintonizam com essa classe de espíritos desconhecem a sua verdadeira situação. Depois, existem igualmente um misticismo exagerado em muitos terreiros que se dizem umbandistas e se especializam em maldades de todas as espécies, vinganças e pequenos trabalhos, que realizam em conluio com os quiumbas e que lhes comprometem as atividades e a tarefa mediúnica. São, na verdade, terreiros de quiumbanda e não de umbanda. Usam o nome da umbanda como outros médios utilizam-se do nome de espíritas, sem o serem. Há muito que se esclarecer a respeito. Os espíritos que chamamos de Exus são, na verdade, os guardiões, os atalaias do plano astral, que são confundidos com aqueles dos quais falamos. São bondosos, disciplinados e confiáveis. Utilizam o rigor a que estão acostumados para impor respeito, mas são trabalhadores do bem, como nós. Não exigem nem aceitam trabalhos, despacho ou outras coisas ridículas, das quais médiuns irresponsáveis, dirigentes e pais de santos ignorantes se utilizam para obter o dinheiro de muitos incautos que lhe cruzam os caminhos. Isso é trabalho de quiumbanda, de magia negra. Nada tem a ver com a umbanda. Só repetindo aqui, isso é trabalho de quiumbanda, de magia negra. Nada tem a ver com a umbanda. Só corrigindo, tá? É quiumbanda, não é quiumbanda, não. É quiumbanda, ok? Vamos continuar aqui. O assunto dava para muita conversa e elucidações, mas a hora não comportava tais possibilidades, pois as atividades iriam começar. Arnaldo e Eusália aproximaram-se de nós, após a interessante elucidação de Anselmo, enquanto os dois dirigentes se dirigiam para a mesa ou altar. Achegamo-nos de Dona Nikita para envolvê-las com as vibrações muito sutis. Enquanto, segundo Arnaldo me contou, um grupo de espíritos, os guardiões, estava se dirigindo à residência de Erasmino e outro grupo faria investigações em relação ao lugar que visitamos, o prédio onde trabalhava a falange de espíritos que estavam envolvidos com os desequilíbrios de Erasmino. Os cânticos criavam no ambiente uma atmosfera de intensa radiação magnética, pois concentrava na psicosfera da tenda as energias de todos os presentes. Faíscas elétricas cruzavam o ar, ionizando a atmosfera, como se as correntes energéticas obedecessem ao ritmo dos hinos cantados. Não havia ali atabaques ou tambores, como eram utilizados em outros lugares. A um sinal do dirigente, pararam de cantar, e todos se concentraram no altar, de onde emanava luminosidade singular, parecendo uma névoa de irradiações cintilantes. Foi indicado um médium da corrente para realizar
as preces iniciais e novamente recomeçou o cântico de invocação das entidades da casa. Aproximou-se de cada médium um determinado espírito que o envolvia em suas vibrações peculiares. O ritmo da música foi aumentando e pude ver como Eusália e Anselmo aproximaram-se dos médios com os quais deveriam trabalhar na noite. Fiquei encantado com o que via. Eusália transformou-se aos nossos olhos de desencarnados, modificando a sua aparência perispiritual de tal maneira que, se alguém possuidor de evidência a tivesse visto naquele momento, não a reconheceria. Foi-se encurvando aos poucos e assumiu a personalidade e a aparência de uma velha de mais ou menos 70 anos de idade, enquanto o seu médium igualmente assumia a mesma postura, demonstrando o seu semblante as características que o espírito assumira. Por sua vez, Anselmo foi aos poucos modificando a sua aparência e, num exercício de ideoplastia, assumiu o aspecto de um velho calvo negro e de sorriso extenso no rosto. A médium que o recebia, como falavam na tenda, tomou a mesma postura do espírito que se apresentava aos encarnados como pai Damião, enquanto Eusália era agora a bondosa vovó Catarina. Começaram as atividades mediúnicas da noite, e cada médium dava passividade a um espírito que se manifestava entre os encarnados como preto velho. Era a gira da Umbanda. Dona Niquita foi conduzida por Ione a ajoelhar-se aos pés de vovó Catarina, entidade que se revezava com o pai Damião na direção dos trabalhos. O olhar bondoso da entidade transparecia através dos olhos do médium que lhe recebia a influência. Sentada em um banco pequeno, trazia um ramo de alfazema na mão, que lhe fora dada por um jovem que auxiliava, com o qual fazia seu benzimento. Dona Niquita começou a chorar, emocionada com as vibrações da entidade, as quais a envolviam. A preta velha começou a falar naquele linguajar todo simples que conseguia tocar nos corações. Abre aspas. Deus seja louvado, minha filha. Deus seja louvado. Você vem à tenda de nega véia em busca de ajuda, mas nega véia vê mais em seu coração. É um coração de mãe, como nega véia foi um dia. Você sofre pelo filho querido, mas não há de ser nada não, minha filha. Mantenha a fé em Deus, nosso Pai maior, e aos poucos as coisas vai melhorando. Nós vamos trabalhar para o nosso Erasmino e temos amigos seu do lado da nega véia que veio ajudar também. Fecha aspas. A conversa continuava num misto de consolo e de informações do plano espiritual a respeito do caso Erasmino. Dona Niquita chorava sentidamente, enquanto a assistência continuava cantando aos pontos dos guias. Olhei bem o que se passava e pude ver que, enquanto a entidade conversava com a companheira encarnada, caíam dela certos resíduos fluídicos que eram dissolvidos nas vibrações do ambiente espiritual do lugar. Vovó Catarina passava aos poucos seu ramo de alfazema em volta de Dona Niquita, dando-lhe um passe, e de galho da erva desprendiam-se fios tenuíssimos de fluidos lilazes que interagiam com a aura da nossa irmã, causando-lhe imenso bem-estar. Eram os recursos da natureza, aliados ao amor da entidade e à simplicidade de sua tarefa.
Uma a uma, as pessoas foram se aproximando dos médios incorporados para o momento de conversa fraterna, enquanto, deste lado, os guardiões retornavam com informações preciosas a respeito do caso Erasmino. Fim do culto. Após as orações, os espíritos responsáveis retomaram a aparência que tinham com extrema naturalidade. Dirigimos-nos a aposentos contíguos para conversarmos. Os assistentes retornaram aos seus lares, e Dona Nikita, aliviada, retornou igualmente com o Ione, que lhe apresentou um livro interessante que um médium da casa lhe deu, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estávamos reunidos na sala com os mentores da tenda, quando nos foi passado por um dos guardiões extenso material capturado no reduto das trevas, onde todo o caso estava sendo tramado. Após Eusália ler o conteúdo, falou-nos, preocupada. O caso do nosso Erasmino exige muito trabalho. Pelo que vejo, o nosso irmão vem de um passado espiritual em que se comprometeu largamente com atividades menos dignas no submundo do crime, em região da Europa. As entidades envolvidas com o caso não o perdoaram, pois se sentiram lesadas com sua atitude, que julgam traidora. Contrataram um agente das sombras e exímios magnetizadores, os quais trabalham, no caso, mantendo extensa base em região das sombras, a qual vocês tiveram oportunidade de visitar na companhia de Erasmino. Desdobrado. Precisamos de mais ajudas de médiuns experimentados em atividades deste lado. Temos que desativar essa base o mais urgente possível. Os guardiões conhecem bem o local, que já está devidamente mapeado. Quanto a Erasmino, nós o trataremos aqui para as devidas orientações. Quanto a Erasmino, nós o traremos aqui para as devidas orientações, e ele participará de uma atividade diferente. Fará parte apenas do grupo de estudos. Faremos a limpeza em sua aura de uma única vez. Depois, veremos como proceder para conduzi-lo a uma consciência mais ampla de sua realidade espiritual. A companheira mostrou-se conhecedora profunda de casos semelhantes e portou-se com extremo equilíbrio em sua proposta de trabalho. Entregou-nos os documentos capturados na base umbralina ou submundo astral, como chamavam, e pudemos perceber quanto exigiria de nós a tarefa que estávamos apreendendo. Arnaldo teve a ideia de recorrer a 2 médios conhecidos que militavam numa casa espírita de orientação kardecista. Para lá nos dirigimos após falar com Anselmo e Eusália. Estes colocaram à nossa disposição 2 guardiões que nos acompanharam com o máximo de interesse no caso. Eusália, por sua vez, juntamente com Anselmo, dirigiu-se ao lar de Erasmino para desdobramento e trazê-lo à tenda, onde seria realizado a limpeza magnética, conforme os trabalhos da casa. E assim chegamos ao fim do 5º capítulo, correto? Do 5º capítulo, um capítulo grande, como eu falei para vocês, bem extenso. Peço desculpa à leitura, né? Eu tive que parar várias vezes para dar continuidade e eu peço desculpas, tá, pela leitura, mas é um trabalho que eu estou fazendo com muito amor, com muito carinho. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, e hoje eu não estou legal, não estou bem, mas missão dada é missão cumprida.
Então, eu tenho que fazer os vídeos, tá? Eu tenho que fazer os vídeos, eu sinto isso no meu coração. Quando eu dou uma parada como essa, acaba que fica na minha cabeça que eu tenho que dar continuidade ao trabalho, custe o que custar. Então, é um comprometimento, é um trabalho com muito amor, com muito carinho, com muito respeito para com vocês. Por isso que eu estou voltando, estou fazendo os vídeos, mas peço desculpas, tá, pela leitura, se ficou um pouco embaraçada, se eu errei em algumas palavras, tá? Mas eu acredito que vocês vão se interessar e vão acabar adquirindo esse livro. Não estou ganhando nada com isso, tá? Não estou fazendo aqui comercial, não é nada disso. É um livro edificante, construtivo, que eu indico para as pessoas, tá? Para que acabe com esse preconceito, para que acabe com esse julgamento, com esse entendimento errado, que é o trabalho da Umbanda. É um trabalho de amor, um trabalho de caridade, um trabalho de ajudar ao próximo. Foi como foi dito aqui, as pessoas não têm o entendimento quando se fala a palavra Exu. A pessoa não tem o entendimento do o que significa o Exu na Umbanda. São guardiões, são trabalhadores com amor, com carinho, com respeito, mas são rigorosos. Mas também existe o lado do mal, né? Como aqui falou a Quimbanda, existe o lado do mal, existe o lado dos espíritos das trevas, ok? Então assim, nós temos que saber dividir, porque acaba que a gente entra numa esfera de discriminação, de querer julgar sem ao menos saber o significado desse trabalho de amor, de caridade que a Umbanda pratica. Nós estamos em um mundo que nós estamos buscando a separação e não devemos fazer isso, nós devemos buscar a união, a ajuda. Aqui nesse livro está falando com relação à Umbanda e com relação ao espiritismo de Allan Kardec, que as pessoas também confundem. Elas acham que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. O trabalho que acontece com espíritos da Umbanda e espíritos do plano espiritual, da parte do kardecismo, eles se unem, como aqui está dizendo, para fazer o bem. A parte da Umbanda, ela tem os seus cânticos, elas têm as suas ervas, né? Ela tem lá as suas características de trabalho, como também na parte do espiritismo de Allan Kardec também tem a sua característica. E juntos, unindo para o bem, para a caridade, para ajudar ao próximo, isso que é o mais importante perante aos olhos de Deus. É isso que Deus, ele quer. É a união dos povos, a união da força positiva, dos pensamentos positivos, para ajudar aos nossos irmãos. Quantos irmãos hoje procuram a parte da Umbanda para a solução dos seus problemas, para a solução dos seus problemas espirituais? Quantos irmãos procuram a parte do espiritismo de Allan Kardec, no que diz respeito, no que eu vou buscar, que é a psicografia, que é a comunicação dos entes queridos que nos antecederam à pátria espiritual. Eu vou buscar uma psicografia da minha filha. Então, isso é um trabalho de amor, de caridade, mas cada um com a sua característica, aonde nós devemos respeitar, aonde nós temos que buscar o entendimento, temos que buscar o conhecimento, temos que nos munir de conhecimento para que nós não venhamos a cair nesse ninho, né, no laço da perseguição, no laço de querer falar coisas que nós não sabemos. Abrir as nossas bocas para falar algo que nós não temos nem o conhecimento. Porque é muito fácil
você chegar e falar que a Umbanda ela faz o mal, é matança de animal, é trabalho para destruir A ou B. Não é, gente. A Umbanda, ela é a parte do amor, da caridade. Mas existe o lado do mal. Existem lugares aonde você vai lá para você, aqueles que querem fazer isso, né, destruir o seu irmão, destruir o próximo, separar casais, né, conseguir algo, né, com raiva, com ódio no seu coração. Eu quero destruir aquele meu inimigo, então vai lá e busca. Existem locais que estão fazendo esse tipo de trabalho, mas nós temos que saber separar. E como, Alex, que nós vamos saber separar? Através do nosso conhecimento, através do estudo, através dessa alimentação para o nosso espírito. Porque através dessa alimentação, desse conhecimento, nós vamos ter o discernimento de saber dividir a água do óleo. Ok? Então, esse livro aqui, mais uma vez eu peço desculpa pela leitura, que eu acho que não ficou legal, mas eu vou subir o vídeo assim mesmo no canal do YouTube, porque eu já estou muito tempo sem postar vídeo, e eu acho isso uma falta de consideração com vocês. Então, assim, eu peço a vocês, quem puder, quem quiser adquirir o livro, não estou aqui fazendo comercial não, tá, gente? Mas quem quiser, é um livro edificante, é um livro construtivo, tá? É um livro fino, olha, tá vendo? É fininho ele, é fininho, você lê rápido. São quantas páginas? Já estamos aí com 10 minutos de vídeo. Nós temos aqui, ó, são 173 páginas. É rápido, não chega nem a 200. Então você consegue adquirir esse livro, eu acho que em um local aí, uma livraria, né, espírita, você consegue. Tambores de Angola, muito bom. Você vai ler, você vai ter o conhecimento de como que funciona um trabalho em união da parte do espiritismo de Allan Kardec com a parte da Umbanda. Você vai ver como os espíritos, tanto da linha do Kardec, se impressionam com o trabalho feito pela Umbanda e vice-versa, né? São trabalhos bonitos, são trabalhos edificantes, construtivos, somente para ajudar ao próximo. Não tem o toma lá da cá, não tem a barganha, não tem a situação financeira como ela mesma já estava aqui, preparando o seu talão de cheque para pagar o trabalho. Isso não existe. Se você chegar em um local e o local cobrar, corra, saia dali, porque todo o trabalho... Peço desculpa também mais uma vez, eu tive que dar uma paradinha no vídeo porque os cachorros começaram a latir aqui, tocaram a campainha aqui e os cachorros começaram a latir. Então assim, se você adentrar a um local, se você for convidado a um local, né, tanto do espiritismo de Allan Kardec, uma casa espírita, ou até mesmo uma casa de Umbanda, e lá você começar a ter cobrança, dinheiro, olha, por trabalho X... Para você receber um passe, você tem que pagar. Vou dar o exemplo, tá, gente? Não estou aqui, acusando nenhuma casa. Não estou aqui falando nome, nem CNPJ e nem nome de casa, tá bom? Mas eu estou dando exemplo. Se você chegar numa casa espírita de Allan Kardec, se você chegar numa casa espírita da Umbanda e lá começarem a falar assim, ó, o passe é R$100, ó, uma carta psicografada é R$200, ó, para você fazer uma consulta com um caboclo é R$200. Corra, fuja, fuja. O trabalho de Deus é um trabalho de caridade. Não tem valor. Ali é um trabalho de caridade. As casas, elas se sustentam através de caridade. Se você é diferente, se você chega numa casa e você tem uma visualização da casa, você vê que está faltando copo descartável, você vê que está faltando papel higiênico, se você vê que a casa não tem um cafezinho, um chá, um chocolatezinho quente, se você vê que a casa vende salgados, vende refrigerante, aí é diferente. Se você quiser comprar,
você compra. Se você quiser ajudar, você ajuda. É o seu livre-arbítrio. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça. Ninguém vai te impor, olha, não, aqui só atendemos se você comprar um salgado, se você comprar um refrigerante, só se você doar. Olha, aqui nós só vamos atender você se você pagar. Venha com seu talão de cheque, venha com seu cartão de crédito. Não. Você ajuda se você quiser. Você compra se você quiser. Ninguém vai te obrigar a nada. Agora, se você chegar numa casa onde as pessoas estão te obrigando a fazer algo que você não tem condições de fazer ou que você não queira fazer, corra. Corra. Saia desse lugar. Procure algo que realmente vai te trazer paz. Porque esses lugares vão te trazer dor de cabeça. Esses lugares de cobrança, de exigências, vai te trazer dor de cabeça. Agora, é claro que em lugares sérios, as coisas são sérias. Ok? Se você chega numa casa onde não te cobra nada, não te impõe nada, mas o local é sério, requer seriedade. A casa tem os seus afazeres. As casas têm as suas normas, as suas diretrizes, e nós temos que respeitar. Se você vai numa casa, que a casa tem que ter silêncio, não pode usar o telefone celular lá dentro, não pode fotografar, não pode filmar, nós temos que respeitar. Ok? Não é porque ela é rígida, é rigorosa, que é uma coisa ruim. Se é rigorosa, porque a coisa é séria. Aqui não falou dos Exus, que são espíritos rigorosos, sérios, são amorosos, são de caridade, são de explicações, são de ajuda, de proteção, mas são rígidos. A rigidez não quer dizer uma falta de educação, não quer dizer que o local é um local de má qualidade, que é um local que vai te trazer alguma coisa de ruim. Não. A rigidez é a rigidez. Se eu chego no local e eu vejo disciplina e hierarquia, como militar que eu sou, já me ganhou 50%. Porque a disciplina e a hierarquia, ela está dentro de mim. Ela está impregnada no meu corpo, na minha alma. Eu lendo isso aqui agora, por eu ser um militar rígido, no meu desencarnar, é o que eu acho, é o que eu penso, eu posso pensar isso, eu posso achar isso. Pode ser que isso não venha a acontecer, mas eu posso ser um Exu, pela minha tendência militar. Eu não sei se vidas passadas eu fui militar, mas eu acho que eu fui. Porque eu gosto do militarismo, eu gosto da disciplina, eu gosto da hierarquia. Então, pode acontecer no meu desencarne, eu posso fazer um trabalho, correto? Como é feito pelos trabalhos dos Exu, ok? Então, assim, por isso que é importante o entendimento, por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante que agora, nós, estando encarnados, hoje encarnados, temos que buscar o alimento para a alma, para o espírito. Nós só estamos nos preocupando em buscar o alimento para o corpo. Estamos esquecendo do espírito. Porque quando chegar a nossa hora do nosso retorno ao plano espiritual, vamos precisar de conhecimento. Porque senão nós vamos chegar lá no plano espiritual sem saber o que está acontecendo e sem saber o que fazer. Ok? Então, sem mais delongas, né, eu dando o término aqui do capítulo 4, do capítulo 5, né, desculpa, do capítulo 5, que foi o capítulo que falou sobre, um capítulo bem grande, né, bem grande mesmo. O capítulo 5 falou sobre primeiros contatos. E agora nós vamos passar para o próximo vídeo, que é o capítulo 6, que vai falar sobre o desdobramento, ok? Então, quero agradecer, pedir desculpas, tá?
pela demora dos vídeos, né? Da mesma forma que você tem os seus problemas, eu também tenho os meus, tenho as minhas dificuldades, sou um pai enlutado, né? Tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou bem, é aquela famosa montanha-russa. Um dia o carrinho lá em cima, outro dia o carrinho lá embaixo. Mas missão dada é missão cumprida, trabalho está aí, nós estamos dentro do trabalho do amor, da caridade, de ajudar aos nossos irmãos e não será diferente, tá bom? Então peço aí desculpas, peço desculpas pela leitura, se não ficou muito boa, indico para vocês o livro, ok? Tambores de Angola, quem puder comprar, quem puder adquirir, quem puder ler com mais atenção, indicar para outras pessoas, é muito importante, ok? Que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças à Nossa Mãe Santíssima.